Vamos abrir as nossas Bíblias. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Vê se você trouxe Efésios. Espero que você esteja com Efésios aí em suas mãos. Nós vamos ler Efésios 6, do 1 ao 4. Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao 4, vamos ler, diz a palavra do Senhor: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Versículo 4: E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença mais uma vez, pedindo a Deus que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento a respeito da Tua palavra. Não apenas, ó Deus, sejamos ouvintes, mas também praticantes de tudo aquilo que o Senhor quer e espera de cada um de nós, ó Deus. Abençoa, Deus, as nossas vidas, dá-nos entendimento, dá-nos força para seguir os Teus mandamentos, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Oh, glória! Amém, foi bom, hein? Nossa, bem gostoso, bom demais. Tema dessa noite: sendo um pacificador ou pacificadora dentro de casa. Bom, por que essa instrução é tão importante para as nossas vidas? Para que a gente não se auto-sabote, para que a gente faça aquilo que a gente espera, né, como resultado. Então, em Efésios capítulo 6, você observa a palavra de Deus orientando aos filhos, né? Versículo 1, como nós lemos, fala sobre obediência. Olha aqui. Primeiro ponto que eles falam: filhos, obedeçam aos seus pais. E se você for pegar, né, o significado da palavra obediência, obedecer, é você ouvir, é você escutar, né? É você prestar atenção naquilo que está sendo dito. Por muitas das vezes, você ouvir uma ordem, né, e obedecer a determinada ordem. E existe muito isso dentro do próprio lar, né? Existe muita autoridade, muita ordem, muita orientação, tanto dos pais para os filhos, às vezes, né, uma instrução dos filhos, mas no normal são os pais que mandam nos filhos alguma coisa, né? Não puxando pelo lado, né, do excesso, mas sempre tem uma oração, sempre tem uma orientação dos pais para fazerem algo. Filho, vai lá. Vai lavar a roupa, vai botar a roupa na corda, vai lavar o quintal. Não sei como funciona dentro da sua casa, mas é um princípio mesmo de educação. E aí, o primeiro ponto que a Bíblia fala para os filhos já crescerem obedecendo. Para os filhos crescerem ouvindo, né, os seus pais, ouvindo ali dentro da sua casa e obedecer. Primeiro ponto, vem a obediência. Ouvir uma ordem e obedecer. Obedecer, ser obediente, é o fato de você se submeter à autoridade de alguém, né? E dentro de casa, a autoridade dos pais. Então, dentro da sua casa, você tem que exercer a autoridade sobre os seus filhos. Mas continuando, até porque a gente precisa entender, por exemplo, né, que os pais, ele têm uma autoridade familiar, né? Eles cuidam da sua família, mas também têm uma autoridade espiritual sobre a sua família. Então os seus filhos já vão vendo, né, já vão observando a autoridade espiritual, e é muito interessante que tudo aquilo que o filho vê, ele copia. Então, se você for um pai que bate na esposa, por exemplo, né, bate na mãe, pode ter quase certeza que isso vai acontecer quando o filho estiver maior.
ele vai desrespeitar a mulher que estiver com ele. Não é uma regra, para toda regra existe exceção. Ok, eu entendo, mas a grande maioria faz isso. Ou então, por exemplo, você vê o filho que observa um pai que é usuário, dependente químico de álcool. Automaticamente o filho vai seguir o mesmo caminho do pai, porque é aquilo que ele vive, é o ambiente que ele vive, né, e está acostumado com aquele tipo de atitude. Então a orientação que Deus tem para a família, para conduzir a família com tranquilidade, com paz, é que os filhos devem obedecer aos pais. Primeiro ponto vem a obediência. Segundo ponto, você vai observar no versículo 2, que a Bíblia fala sobre honra, usando aos filhos. Mais uma vez, os filhos devem honrar os seus pais, tanto o pai quanto a mãe, o filho deve honrar. E a promessa, né, é que ele fazendo isso, ele vai ter uma vida longa, ele vai ter muitos dias aí de vida. Bom, honrar significa, né, estimar. Honrar tem o significado de avaliar. Isso é interessante. Então, por exemplo, você avalia, você calcula e você determina se você vai honrar alguém ou não. É o segundo princípio que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Primeiro vem a obediência. Segundo vem a honra. E a honra, irmãos, tem que ter retorno, tem que ter reciprocidade. Ou seja, você honra alguém e automaticamente você é honrado, né? Ou alguém te honra e você tem que, por obrigação ou educação, você acaba honrando aquela pessoa. Estou certo ou estou errado? É verdade? Até porque nós somos pessoas educadas. Então, por exemplo, se alguém fizer uma gentileza com você, você tem que devolver aquela gentileza que foi feita, amém? A Bíblia também orienta o seguinte, irmãos, que a gente não deve pagar o mal com o mal. Então a Bíblia orienta a igreja a que você foi bem atendido, você foi bem, né, acolhido, você foi honrado, então você tem que honrar a pessoa que te fez isso. Legal. Você foi maltratado, você foi desrespeitado, você foi desonrado, você tem que devolver com honras, com amor. Então a Bíblia fala para você não pagar com mal. Me fizeram mal, pastor, poxa, eu não gostei, fui destratado, então eu vou destratar também. Queridos, isso é um ensinamento lá fora, porque na palavra de Deus você não faz isso. Na palavra de Deus ela nos orienta, inclusive, a orar pelos nossos inimigos. Não estou dizendo para você, irmãos, que isso é fácil. Não estou dizendo para você que isso é fácil, que isso é mole. Não isso. Só estou dizendo para você que a palavra de Deus, ela diz isso. Se nós vamos seguir, obedecer ou não, aí vai de cada um. Aí é pessoal. Mas a orientação da palavra de Deus é essa. É que nós devemos sempre honrar, respeitar. Honra está ligado a respeito, né? Segundo ponto. Bom, vamos lá. Honrar, ter honra, né? É você ter veneração, é você ter admiração. Honrar é você ter respeito por alguém ou por aquilo que aquela pessoa representa. Segundo ponto. Terceiro ponto, já vai para os pais. Você vê que a Bíblia, ela pega todos os lados. A Bíblia fala para os homens e fala para as mulheres, fala para as crianças. A Bíblia fala para os jovens, fala para os mais idosos, fala para todos. A Bíblia fala para os ímpios, a Bíblia fala para os crentes, a Bíblia fala para todos, ela não abre exceção. Ela diz para todas as pessoas, aí vem a condição dos pais. Os pais, mesmo por obrigação, não devem provocar a ira dos seus filhos. Olha, como é que a gente tem que pensar nisso? Não provocar a ira dos filhos, está lá no versículo 4. E vocês, pais, estava achando que não sobraria para vocês? E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Provocar a ira é incitar a ira, é provocar, né? É fazer com que aquela criança fique zangada, aborrecida, irada, sabe?
Por quê? Vai ter uma reação naquela criança. Aquela criança está se desenvolvendo, aquela criança ainda está nascendo, então ela vai ser estimulada a sempre responder, né, com talvez agressividade diante de um cenário de provocação. Bom, quarto ponto que a Bíblia vai falar aqui nesse relacionamento familiar é dizendo que a criança, os filhos devem ser criados na disciplina e na admoestação. Bom, disciplina é sobre treino. Disciplina, o significado da palavra disciplina na Bíblia fala sobre treino, fala sobre educação, fala sobre você cultivar o ensinamento na vida daquela criança. É você, quando passar por alguma coisa, seja boa, você orientar ela, tá vendo? Ó, isso é correto. Por exemplo, sinal fechou, alguém ajudou uma pessoa portadora de necessidades, né, especiais, que é uma pessoa que não enxerga, e aí você vê uma pessoa ajudando a outra, ou ajudando um cadeirante, ou ajudando alguém, um idoso, ou pegando, sendo gentil de alguma forma. Aí você fala assim, poxa, tá vendo? Isso é o correto, meu filho. É assim que nós temos que ser. Ou então, quando você recebe um troco além do que você deveria, você fala, está vendo? Ó, a gente recebeu um troco a mais, então a gente precisa devolver esse dinheiro. É você ensinar o seu filho, né, de forma correta, é você mostrar os exemplos que precisam ser feitos, né, que ele precisa exercer quando estiver maior em todos os seus tempos. A Bíblia fala também sobre admoestação, e a admoestação já tem um peso um pouquinho mais, né, mais forte. Fala sobre exortar, fala sobre você mesmo repreender em algumas situações, até mesmo também fala sobre encorajar, estimular a criança, tanto o que é certo quanto o que é errado. Por que isso é importante? Nesse tratamento familiar, isso é importante. Porque muitas das vezes a criança está completamente vinculada aos seus pais. Hoje talvez nem tanto, né? Porque às vezes os pais precisam trabalhar. Talvez os pais fiquem até alguns mais ausentes, né, viagens e tudo mais, e aí muitas das vezes é criado pelos avós, é criado pelos tios, ou pela vizinha, ou pela amiga, sei lá, algo assim do tipo. Mas por que a Bíblia vem falando sobre esses pontos? É para que não cresça uma geração desobediente, para que não cresça uma geração que desonre no lugar de ser honra, para que não cresça uma geração completamente fora da presença de Deus. Então nós tivemos, por exemplo, nesses períodos políticos, quantas famílias nós vimos de filhos que se rebelaram contra os pais por causa de uma ideologia política, de uma visão política. Quantas revoltas, quantas divisões aconteceram porque os filhos não aceitaram o posicionamento dos pais, porque os pais não aceitaram o posicionamento dos filhos, e fica aquela guerra política, né? Falando de A ou B, de não sei o quê. Isso é provocar a ira também, irmãos. Isso é provocar a ira também. Então, eu não sei como serão os dias futuros, né, da geração que nós estamos vendo hoje crescer. Porque muitas das vezes é uma geração que é desobediente. São homens e mulheres que são desobedientes, e se forem desobedientes dentro de casa, irmãos, fora de casa não serão diferentes. Fora de casa serão desobedientes. Se for uma geração, né, que não está acostumada a aprender sobre honra, né, nunca vai honrar o esforço dos pais, né, na condução, na sua criação. Pensa nisso. Os pais hoje em dia estão aí se matando para dar, né, tudo aquilo que as crianças querem. Seja um iPhone, seja um celular, talvez ele descarte, quer um modelo mais novo, não vem um esforço que é necessário para ter aquele aparelho, para ter aquele bem. Antigamente, né, meu pai falava muito sobre isso. Antigamente as crianças brincavam com qualquer coisa, pegava, sei lá, um fio e brincava com o fio. Hoje em dia não, hoje em dia você tem que ter, né, um brinquedo, um jogo, e não é qualquer jogo, você tem que ter um jogo de ponta, tem que ter um jogo que esteja sendo badalado entre as crianças, tem que ser algo completamente fora da realidade. Aí você compra, faz um investimento de um brinquedo e aquela criança despreza aquele brinquedo e quer um outro novo amanhã. Então assim, é uma criança que vai crescer fora de princípios.
Isso vai ser difícil, irmãos, porque quando criança é fácil, né, você querer alguma coisa e essa coisa chegar diante de muito trabalho dos pais. Agora tu pensa, quando eles forem autônomos, quando eles quiserem alguma coisa e não estiverem acostumados a ouvir não, como seria isso? Quantas pessoas hoje em dia você vê que se rebelam, sabe, contra outras? Quantas pessoas que se levantam contra outras que muitas das vezes o ajudaram? A Bíblia fala sobre ingratidão, gente, é uma das coisas que Deus não tolera, é ingratidão. E quantas pessoas hoje em dia, por exemplo, né, que têm sucesso na sua vida, porque eu estudei, porque eu batalhei, porque eu corri atrás, nem lembra de Deus. Mas se tiver algum problema na sua vida, é Deus que está castigando. Só lembra de Deus quando dá errado, né? Quando dá errado, aí lembra, é Deus que está me punindo, é Deus que está me castigando. Mas quando faz as coisas certas, pouco se lembra de Deus. Pouco se lembra, né, que Deus ajudou, ou então até mesmo acontece dentro da igreja. As pessoas, às vezes, que a gente mais se dedica, mais ajuda, mais socorre, são aquelas que justamente viram as costas, são aquelas que justamente vêm com ingratidão, quando deveriam, na verdade, honrar quando você é honrado. Não é verdade, irmãos? É o princípio de reciprocidade que muitas das vezes não acontece nem dentro da própria casa. Então aquela pessoa, aquela criança que não viu obediência dentro do seu lar, não viu sobre honra dentro da sua casa, não foi ensinado, não foi exortado, não foi admoestado sobre isso, queridos, nunca vai ter isso em retorno às pessoas à sua volta. E esse é o perigo da nossa geração. Esse é o perigo talvez da próxima geração. É uma geração que muitas das vezes chega no lugar, eu não sei se os irmãos pegaram essa época, né? Mas eu via, por exemplo, nos filmes, o cara chegava num lugar de chapéu. Eu acho que vocês não pegaram essa época porque chapéu está muito longe da nossa realidade. Mas aí fazia questão de tirar no estabelecimento, né, o chapéu por uma questão de respeito. Vocês já viram isso? Nunca viram isso? Pessoalmente, mas já vi em filme. Ah, tá, em filme já viram. Então, assim, era um tratamento diferente, era uma educação diferente. Por exemplo, você chega assim num atendimento, e quem trabalha com atendimento vai ver isso. A pessoa chega no atendimento e fala assim: olha só, tem isso aqui, tem isso aquilo, você tem isso? Não tem? Nossa, que absurdo. A pessoa não chega nem dando uma saudação: bom dia, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com a senhora? Está muito ocupada aí ou pode me ajudar? Só que eu estou vendo que a irmã está um pouquinho atribulada aí. Isso não existe, irmãos. Hoje em dia a pessoa já chega já falando assim: eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não tem, não acredito, né? Ainda reage de uma forma agressiva. Mas isso é o quê? Isso não é só falta de educação, não, meu irmão. Isso é porque a pessoa não foi ensinada dentro de casa. E a Bíblia está falando que isso é o primeiro estágio na vida de uma criança, que ela tem que entender e aprender sobre essas pequenas palavras que fala sobre ouvir, né, obediência, sobre honra, para que não cresça um adulto mal educado, um adulto desrespeitoso, um adulto, né, que acabe, né, desacatando a autoridade. Olha isso, eu não sei se vocês são dessa época também, meus irmãos, mas, por exemplo, quando eu era criança, né, e a gente andava de carro, por exemplo, era proibido andar de carro sem blusa. A polícia, né, era respeitada, não estou falando temido, estou falando respeitada, né? Você via um agente de trânsito e você tinha maior respeito. Hoje em dia tu vê um agente de trânsito e já fica preocupado, né? Você fica preocupado se ele vai te multar, se ele não vai multar. Então, assim, é uma mudança na estrutura. Mas nós precisamos nos manter na palavra de Deus, amém? A orientação da palavra de Deus, a gente precisa sempre exercitar. Essa questão que a Bíblia direciona aqui em Efésios, que fala sobre um lar cristão, fala que um lar cristão tem que ser dessa maneira, nessa configuração.
Aqui coloca para a gente, irmãos, que a responsabilidade de educar as crianças não é da igreja, não é da sociedade, não é do governo, são dos pais. Mas talvez algumas pessoas se baseiem no seguinte: o meu lar, a minha casa, não foi dentro desses princípios cristãos. O meu lar não teve, sabe, essa configuração de amor, de respeito, de honra, de obediência, sabe, meu lar não teve isso. Ótimo, isso pode acontecer, faz parte da vida, né? Nem tudo é perfeito, mas é aí que entra uma coisa sobre temor e quebrantamento. É quando a pessoa escuta a palavra de Deus e fala assim: poxa, se eu praticar isso aqui, será que vai mudar a minha história? Será que se eu obedecer, ou eu tentar, ou eu me esforçar para obedecer, para ouvir, para entender, será que eu estarei agradando a Deus? Porque se nós estamos aqui, irmãos, é porque a gente quer cultuar a Deus e agradar a Deus, amém? Como é que a gente agrada a Deus? Obedecendo. Como é que a gente agrada a Deus? Honrando. Como é que a gente agrada a Deus? Não provocando a ira. Como é que a gente agrada a Deus? Sendo disciplinado, sendo admoestado. Então você vê que isso aqui não é somente para os filhos, porque nós já fomos filhos um dia. Hoje nós somos pais, para alguns aqui são avós, né? Para alguns aqui são tios. Então são princípios que nós precisamos exercitar. Aí tu acha, né, que a Bíblia fala só mesmo do lar cristão, né, dentro da casa de um crente, é somente isso que a Bíblia está preocupada, é dentro da casa. Vamos continuar a leitura? Me ajuda aí no versículo 5. Observe que a Bíblia também fala e orienta, não só no contexto familiar, mas vai falar também no contexto profissional. Colocaríamos isso dessa forma hoje. Quanto a vocês, servos, né, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, melhor dizendo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Acho que termina aí, né? Isso. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores. Volta a Bíblia falando sobre obediência. Então, olha só, nós precisamos ser pessoas obedientes, dentro de casa e fora de casa. Você entende isso, irmãos? Você consegue entender isso? Você consegue entender que você tem que obedecer ao seu chefe, mesmo ele tendo uma visão política diferente da sua? Você entende que você tem que obedecer ao seu chefe, mesmo, ou seu patrão, ou sei lá como é a forma que vocês usam, né, em termos profissionais? Talvez sejam líderes, ou gerentes, ou coordenadores, eu não sei qual é a forma que é configurado no seu trabalho, mas você entende que você tem que obedecer a ele, mesmo ele tendo uma religião diferente da sua? Você entende isso? Você concorda com isso? Pensa nisso. Vamos de novo lá no texto. Quanto a vocês, o que ele diz? Servos, né? Obedeçam aos seus aqui na terra, né, irmãos? Que tipo de senhores? A Bíblia explica ali quais são os senhores. Ela delimita quais são os senhores. A visão política, ideológica, religiosa? Não. Ela não diz, ela não faz distinção de que tipo de senhores, mas ela diz que a gente tem que obedecer, né? Os servos, né? Tem que obedecer, mas eu acho que ainda tem um texto a mais. Depois eu vou ver. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, não fazendo por falsidade,
não fazendo na frente dele uma coisa, quando ele vira as costas falando outra, como a Cristo, agindo como a Cristo. Olha só como ele compara o chefe, agindo como se fosse a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Vê para mim o 7, por favor. Isso. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Continua para mim o 8. Sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo ou seja livre. Então olha como é que a Bíblia nos orienta a servir as pessoas, a servir os nossos líderes, independente do credo, da religião, seja lá o que for. Por que isso é importante, irmãos? Você imagina numa repartição de trabalho? Eu pergunto a você agora se Deus seria honrado ou desonrado. Aí vai numa repartição de trabalho, tem lá, sei lá, 30 pessoas. Das 30 pessoas, um é crente. E aí o chefe vai falar assim para as pessoas à sua volta, seu trabalho, sua esposa, seja lá, né, quem for. Fala, rapaz, das 30 pessoas que eu tenho, a pessoa mais difícil que eu tenho de lidar é um crente. Deus é honrado, glorificado, irmãos, ou o contrário? O que você acha? Agora você vê por outro lado. Por outro lado, alguém chega e fala assim: poxa, de todas as pessoas no trabalho, a única que eu não esquento a cabeça e confio plenamente é no cristão. Rapaz, eu já tomei volta de todos os outros, já falaram mal de mim, já fizeram, já me apunhalaram, já me traíram, já levaram meus clientes, olha, mas o único que é fiel ali, obediente, é o cristão. Olha, eu vou te falar, dá gosto trabalhar com uma pessoa assim. Pensa na importância disso. Pensa no testemunho que isso tem para o reino de Deus. Pensa nisso. Pensa nisso, irmão, sabe por quê? Porque nós seremos cobrados por Deus por essas atitudes. Deus espera que a gente seja assim, obediente, que a gente honre as pessoas. Você vai lembrar que nós mesmo não concordando com algumas ideologias, os políticos em si, nós oramos, em todos os nossos encontros nós oramos pelos políticos, para que eles se rendam a Deus, por mais que se levantem contra a igreja, contra os princípios bíblicos, a gente ora falando: Deus, abençoa esses homens, que eles possam se render a Ti. Pensa nisso. Mas a gente faz isso entendendo que é às vezes uma ignorância espiritual, uma falta de entendimento. E eu preciso que você hoje saia daqui, irmãos, comprometido que você tem que honrar esses princípios com todas as pessoas à sua volta. Você tem que ser uma pessoa obediente. Você consegue fazer essa aliança hoje? Pensar nisso? Estabelecer esse compromisso. Não, Deus, eu tenho que ser uma pessoa obediente. A partir de hoje, eu que sou mulher, não vou mais bater no meu marido. Prometo, Senhor, que eu não vou mais bater no meu marido. A partir de hoje, eu prometo que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Porque senão, irmãos, a gente não vai nem conseguir manter a paz dentro da nossa casa. A paz que tanto a gente quer. Às vezes a gente não vai nem conseguir manter a paz que tanto queremos no nosso ambiente de trabalho, porque nós muitas das vezes somos os autores do sentimento contrário. Porque nós somos aqueles que são desobedientes, aqueles que desonram. Imagina você recebeu uma oportunidade de trabalho, você estava desempregado, você foi convidado a trabalhar numa empresa,
e depois você fala mal da pessoa que te contratou. Você fala mal porque você não concorda com algumas coisas que aquela pessoa faz. Gente, isso não dá. Não é uma conduta que nós devemos ter. Eu sei que nós não somos perfeitos. Eu sei que nós às vezes não vivemos num lar perfeito ou numa condição perfeita. Mas a gente precisa se moldar. A gente precisa se ajustar. A gente precisa honrar a esse Deus que nós temos sobre as nossas vidas. Você consegue entender isso, meu irmão, minha irmã? Você consegue ver a importância disso? Porque a Bíblia fala que no final dos tempos o amor se esfriaria. A gente até falou sobre isso ontem, ouvimos sobre isso ontem, que o amor se esfriaria. É porque isso aqui vai acabar, gente. Respeito, honra, e vai entrar para a esfera do egoísmo, do que eu tenho que ser agradado. Eu tenho que ser agradado, eu não posso ouvir um não. A gente entra por uma outra esfera. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Então, tanto para você educar os seus filhos e netos sobre obediência, honra, disciplina, temor, amor e tudo mais, assim como você precisa agir como adulto, dentro da sua casa, fora da sua casa, dentro da sua escola, dentro do seu colégio, ou fora do seu colégio, em todos os lugares que você tiver, você tem que agir dessa maneira. E eu espero que Deus fale com você nesse propósito. Eu espero que a gente seja uma igreja, não uma igreja perfeita, sabe? Não, porque perfeição só há em Deus, mas uma igreja que se esforça em cumprir a palavra de Deus. Sabe, uma igreja que não está viciada naquele discurso, né? Aquele discurso pobre, aquele discurso, né, sem valor, de que eu nasci assim desse jeito e vou morrer assim desse jeito, e talvez morra e vá para o inferno, teimoso, desobediente. Não, essa não é a intenção. Não, eu nasci talvez numa família desestruturada, mas em Deus eu vou estruturar a minha família. Eu nasci numa família onde os meus pais não eram referência, mas em Deus eu vou buscar essa referência que eu preciso para a minha vida. Eu nasci numa família completamente fora dos princípios da palavra de Deus, mas hoje eu conheço esse princípio que Deus tem me ensinado, então eu preciso cumprir esse princípio, eu preciso fazer isso. E aí a gente se esforça, a gente, né, diz não para a nossa própria carne. Verdadeiramente, irmãos, eu espero que Deus nos conduza dessa forma, dessa maneira, e que não sejam só palavras, mas que verdadeiramente você seja levado pelo Espírito Santo a agir conforme a palavra de Deus em todos os lugares que você tiver. Feche os seus olhos, mas não para você dormir, mas para a gente orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, eu agradeço por essa mensagem, agradeço por esse texto, aonde o Senhor nos ensina, nos orienta a viver num lar pacífico, num lar amoroso, um lar tranquilo, um lar onde a Tua paz reina, a Tua presença, ela é alimentada, ela é estimulada e encorajada. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, nos fortalecer, nos guiar, ó Deus, nesta caminhada. Também, ó Deus, porque muitos de nós vivemos em lares diferentes, temos culturas diferentes, ensinamentos diferentes, mas que todo ensinamento, Deus, contra e fora da Tua palavra, que possamos rejeitar, ó Deus, e possamos nos aproximar de Ti, que a cada dia, Deus, nós possamos buscar no Senhor essa força, essa vontade de fazer o Teu querer. Abençoa, Deus, a cada lar aqui nessa noite. Abençoa, Deus, não apenas com as nossas orações, quando nós oramos por um filho que se perdeu, que saiu da presença, um filho que talvez esteja vivendo um momento rebelde na sua vida, talvez, ó Deus, porque não houve referência dentro da sua casa,
talvez porque os seus pais não conheciam ainda esse Deus de amor e misericórdia, estavam indo pelos ensinamentos que lhe foram passados. Mas Deus, tem misericórdia sobre a nossa casa, tem misericórdia sobre a nossa família, e conduz, ó Deus, a nossa família conforme a Tua vontade e o Teu querer. Abençoa, Deus, o nosso lar. Começa, Deus, a Tua obra de transformação em nós e através de nós, iniciando pela nossa casa. Que sejamos, ó Deus, bons profissionais, que sejamos pessoas honestas, que sejamos pessoas tementes a Ti, ó Deus, que sejamos pessoas verdadeiras, que possamos no nosso ambiente de trabalho falar, ó Deus, verdade, sermos sinceros, sermos verdadeiros, sermos educados e gentis com as pessoas que estão ali onde nós somos subordinados. Que possamos, ó Deus, viver não sendo disciplinados, não sendo corrigidos a todo momento, mas que possamos viver, ó Deus, com serenidade, entendendo, ó Deus, que a obediência é importante nas nossas vidas. Que a cada momento, Deus, nós possamos nos aproximar mais de Ti e estarmos tão acostumados, ó Deus, a obedecer, que ouviremos a Tua voz e obedeceremos. Estaremos tão acostumados, ó Deus, a honrar as pessoas à nossa volta, que honraremos o Senhor com as nossas atitudes. Deus, estaremos tão acostumados a ouvir, a aprender, teremos um coração ensinável, Deus, através das pessoas à nossa volta, que ouviremos a Tua voz e aprenderemos com facilidade, com tranquilidade, e aquilo, Deus, que não descer muito bem, que nós não entendermos, ou a nossa carne relutar de alguma forma, que o Teu Espírito Santo nos conduza, Deus, à compreensão e ao entendimento. Que sejamos mais praticantes da Tua vontade, mais praticantes da Tua obra, Deus, do que qualquer outra coisa na nossa vida. Abençoa, Deus, as pessoas que estão aqui nessa noite. Renova, Senhor, as forças de cada um. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Vamos ficar de pé.